Olá pessoal, beleza? Então vamos continuar aí nossas questões, né? Vamos aí para o quadro. Uma das despesas mais usuais em qualquer entidade é a despesa com o pessoal. Tomemos como exemplo uma atividade realizada por apenas um empregado contratado, o qual tenha demandado gastos mensais com a seguinte composição: salário mensal do empregado, 1.000. Adiantamento salarial, 250. Previdência social, parte patronal, parte do empregado, fundo de garantia. Considerando que tenha sido este o fato ocorrido, podemos dizer que essa empresa deverá contabilizar uma despesa de... Mesma coisa, quer saber o valor de contabilização de despesa e o que é que vai interessar? Vai ser o salário mensal, né, se teve hora extra, o salário bruto, adiantamento, você não está nem aí, né? Adiantamento vai diminuindo lá no valor do salário que você vai pagar, mas não vai alterar nada na despesa com salários, né? Então, temos aí de salário mensal quanto 1.000. Previdência social, parte patronal, 21%. INSS, 21% vai dar quanto? Vai dar 210. Né? E tempo de serviço, 8%. FGTS, de 8%, que isso vai me dar quanto? 80. É só isso aqui, 1.290, vai ser aí o gasto aí com esse empregado, 1.290. Portanto, a alternativa correta aí, letra C. Questão 57, essa foi a última, para você ver aí, né, do último concurso de auditor fiscal da Receita, e que não tem nada demais, né? Da folha de pagamento da companhia pagadora, foram extraídos os dados abaixo. Tomando como base apenas os dados fornecidos, pode-se afirmar que o total se apropriado como despesa do período. Quer saber o valor das despesas do período? O que é que vai lhe interessar? Aquelas três coisas. Mas eu falei, né, nessas mais novas eles não têm colocado, mas isso aí poderia vir também daquele jeito. Na contabilização da folha de pagamento, quanto vai aumentar o passivo da empresa. Né? Portanto, nós vamos ter aí, quanto, Silvio? Nós vamos ter, né, no valor do salário, o salário bruto aí que ele me falou foi de 400 mil, beleza? Isso a gente não pega, isso não pega, isso não pega, isso aqui a gente pega, o FGTS, 32 mil e o contribuição patronal aí do INSS, 40 mil. Portanto, 472 mil, né, é o valor correto aí da questão, o valor das despesas, o valor que vai diminuir o lucro, o valor que vai aumentar o passivo da empresa, 472 mil. Portanto, a alternativa correta aí, letra B de bola, né, B de bola, B de bola, ficou aí, né, desconfigurado, mas é a letra B de bola aí, questão 57, questão do último concurso de auditor, quer dizer, 20 questões, teve uma questão lá, 5% foi de quê? De folha de pagamento, e vai ser assim, e esse é o tipo de questão que você não pode errar, né? Questão tranquila, você viu aí que não perde mais de 15 segundos para fazer esse tipo de questão, né? Beleza. Então, pessoal, a gente teve, né, mudanças aí com relação aí a, né, a revogação que nós tivemos da norma que tratava aí né, dos princípios de contabilidade, né? Que foi a resolução 750, ela foi alterada, né? Depois que houve, o que foi que aconteceu? Depois que houve ali aquela modificação da lei, né? Ela houve outra alteração, a gente teve a 1282, que trouxe a revogação do princípio da atualização monetária e deu uma enxugada lá nos princípios, né? Para que eles estivessem em consonância com as normas de contabilidade, tivesse tudo adequado. Só o que foi que aconteceu, né? A resolução 750, ela tratava desses princípios contábeis, que esses princípios já estavam todos tratados em outras normas, né? Você pega o CPC 00, o CPC 00 trata de alguns princípios, ele fala lá do princípio da competência, né, da continuidade, né? Então, praticamente já estava tudo sendo tratado em outras normas. Então, essa resolução, ela foi revogada, justamente por isso, né, por essa coisa, mas aí muita gente fala, mas deixou de cair. Não, os princípios de contabilidade, a contabilidade como ciência, né, ela tem os princípios próprios, os princípios de contabilidade, o princípio da entidade continua existindo, só que não mais temos o quê? Não mais temos a norma específica lá daquela resolução 750. Então pode cair questões? Vai cair questões de princípios de contabilidade, né? Agora, claro que quando cair agora as questões de princípios de contabilidade, eles não vão citar as normas, né?
pode cair várias questões do princípio de competência, né? Princípio de entidade, podemos ter várias questões aí em relação a isso. A grande coisa que caía muito, né, era a coisa do princípio da prudência também. Só que o princípio, claro, isso faz parte da contabilidade, só que o princípio da prudência ele não está tratado lá naquelas resoluções. Mas a gente sabe que, né, o profissional de contabilidade, no registro, eles têm que ser prudente em situações igualmente aceitas, ele tem que, né, fazer com que tenha precaução, tenha um menor ativo e um maior passivo. Isso vai justificar aquela constituição lá, daquelas provisões no passivo, né, e daquelas perdas lá no ativo, certo? Essa coisa da prudência. Mas então, os princípios contábeis podem cair. Eu, particularmente, não acredito que a prova de auditor fiscal da Receita, né, se ficar nesses mesmos moldes de 20 questões, vai vir com a questão de princípio, certo? Porque vai ter muitas outras coisas para ser cobrada. Mas, possivelmente, a prova de analista deve vir com questão de princípio contábil e muitas outras provas virão com questões de princípios contábeis. Antigamente, até 2005, era carta marcada. Uma prova de auditor vinha, a primeira questão era princípios contábeis. Na outra prova não tinha. Aí na seguinte tinha, era sempre alternando, né? Mas a gente, né, tem que comentar aqui em relação aos princípios, porque continuam, né? Eu vi muita gente, não vou estudar mais princípios. Pessoal, existe risco de cair, mas se cair também, o princípio está tão batido que princípios são fáceis, né? Princípio da entidade, que não pode confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios, né? Princípio da continuidade, e no momento lá de você mensurar e divulgar, tem que levar em consideração essa continuidade, né? Princípio da competência, que receita e despesa vai ser de acordo com o fato gerador, né? Independente de pagamento, independente de recebimento. E aquele princípio do registro pelo valor original, aquele é importantíssimo, né? Vai ser registrado pelo valor original da transação lá com o mundo exterior, mas depois ele vai ter aquelas variações. E quais são aquelas variações? Lá também está tratado lá no CPC 00, lá do custo corrente, não é? do valor presente, da atualização monetária, esse tipo de coisa, né? Mas colocamos aí, como eu falei, né, que a gente vai abordar todo o conteúdo aí do edital, então a gente tinha que colocar aí algumas questõezinhas dessas aí de princípios. E vamos lá, então vamos aí para as questões aí, né? Abaixo estão 5 assertivas relacionadas com os princípios fundamentais de contabilidade, assinale a opção que expressa uma afirmação verdadeira. Não existe mais essa nomenclatura aí de princípios fundamentais, né? Hoje já é mesmo para ser princípios de contabilidade. A observância dos princípios de contabilidade, princípios fundamentais de contabilidade, é obrigatória no exercício da profissão, mas não constitui condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade. Falso, né? Constitui condição de legitimidade, sim. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma autonomia patrimonial, exceto no caso não, né? Claro que tem que ter autonomia, ele está dizendo que é exceto no caso de sociedade ou instituição cujo patrimônio pode ser confundido. Não pode ser confundido nenhum, né? Da observância do princípio da oportunidade, resulta que o registro deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas no patrimônio da entidade em um período de tempo determinado. Verdadeiro. Princípio da oportunidade tem a ver com o quê? Com intempestividade e integridade dos registros, né? Então vai reconhecer aí as variações que vai ocorrer, né? Vale tudo, né? O reconhecimento universal das variações em um período de tempo determinado, que é o exercício social. Verdadeiro. A apropriação antecipada das prováveis perdas futuras, antes conhecida como convenção do conservadorismo, hoje é determinada pelo princípio da competência. Falso. Essa coisa de você antecipar perdas futuras, provisões, isso é de acordo com o princípio de quê? Da prudência. Prudência, falso. A observância do princípio da continuidade não influencia a aplicação do princípio da competência, pois o valor econômico dos ativos do passivo já contabilizado não se altera em função do tempo. Falso. O princípio da continuidade está altamente entrelaçado com o princípio da competência, certo? A continuidade influencia no valor dos ativos e no valor e no vencimento dos passivos. Se a empresa tiver numa situação falimentar, ela não consegue vender ativo, precisar vender, ela não vai conseguir vender aquele ativo pelos valores registrados. E as dívidas vão ser tudo dívidas vencidas, né? Então, falso aí, influencia sim. Ele pede para marcar verdadeiro, letra C. 59, Conselho Federal de Contabilidade, considerando que a evolução ocorrida na área da ciência contábil reclamava atualização,
né, editou a resolução, desponto sobre eles. Então, olha só, isso aqui tem a ver, né? Porque, ó, que reclamava atualização adjetiva de seus princípios. Por isso, estava todo mundo reclamando, por isso que em 93 foi editado aquela resolução, certo? Só que depois isso aí já foi tratado, a atualização dos princípios, já foi tratado em várias outras normas. Perdeu-se o sentido de estar isso aí, sendo tratado em duas normas. Aí revogaram essa resolução 750. Né? Então não viria uma questão citando a resolução 750, né? Como essa aí, porque ela foi revogada. Mas pode vir várias questões de princípios de contabilidade, claro, sem citar essa resolução. A observância dos princípios fundamentais de contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade, verdadeiro. Ele quer a falsa. Os princípios fundamentais de contabilidade, por representarem a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, a ela dizem respeito no seu sentido mais amplo de ciência social, perfeito, cujo objeto é o patrimônio. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade, perfeito, e afirma a autonomia patrimonial e a desnecessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes. Sacanagem, né? Da necessidade, ele coloca ali desnecessidade. Necessidade de diferenciar o patrimônio particular do patrimônio da entidade. Ele pede para você marcar a falsa letra C aí. O patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. Beleza. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em uma nova entidade, mas uma unidade de natureza econômico-contábil. Por exemplo, se a empresa controladora A tem 100 mil no caixa e a controlada B tem 50 mil no caixa, aqui são duas empresas, A e B. Se a empresa controladora ela vai demonstrar fazer o demonstrativo dela conjunto, ela vai somar, dizer que a empresa, o grupo de empresa tem 150 mil no caixa. Mas isso aqui não vai resultar em uma nova entidade, simplesmente numa unidade de natureza econômico-contábil. Que ele fala aí, a soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não vai resultar em uma nova entidade. São princípios fundamentais de contabilidade, o da entidade, o da continuidade, né, o da oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, verdadeiro, perfeito. Alternativa letra C. Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa verdadeira. Pelo princípio da continuidade, a entidade deverá existir durante o prazo estipulado do contrato social e terá seu patrimônio. Não, aí pelo princípio da continuidade, a entidade, ó, ela vai continuar, né? Presume-se que ela continue aí por prazo indeterminado. Para obedecer ao princípio contábil da prudência, quando houver duas ou mais hipóteses de realização possível de um item, deve ser utilizada aquela que representar um maior ativo ou um menor passivo, falso. O princípio da prudência diz que em situações igualmente aceitas, você tem que ter um menor ativo e um maior passivo, portanto, falso. Segundo o princípio da competência, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que efetivamente ocorrerem os recebimentos ou pagamentos respectivos, né? Isso não tem nada a ver, princípio de competência não tem nada a ver com pagamento e recebimento, isso é de acordo com o quê? Com o fato gerador. O princípio da oportunidade determina que os registros contábeis sejam feitos com tempestividade no momento em que o fato ocorra e com a integralidade pelo seu valor completo, verdadeiro. Princípio da oportunidade tem a ver com tempestividade e integridade do registro. Tem que ser feito no momento correto e pelo valor correto. Existe um princípio contábil chamado de princípio de atualização monetária. Isso não existe mais. A atualização monetária hoje vai estar dentro lá, né, daquele princípio do registro pelo valor original. E o que é que vem a ser essa atualização monetária? É você reconhecer a perda do poder da moeda nacional, reconhecer isso nas demonstrações. Ele pede para você assinalar o verdadeiro ou falso, o verdadeiro. O verdadeiro vai ser letra D de dado. Beleza. Aqui nós vamos para questão 61 aí. Ao atualizar a escrituração das contas de resultado que estavam contabilizadas de acordo com o regime contábil de caixa, a empresa horizontal verificou que havia despesas pagas, mas não vencidas. Ele quer ajustar o resultado para o princípio contábil de quê? Da competência. Isso é um outro tipo de questão, que pode vir muito, né? Princípio da competência. Quando é que você vai reconhecer aquela receita, quando é que você reconhece aquela despesa,
né? A gente viu até uma questão dessa lá, quando a gente tratou lá, falou rápido, regime de caixa e regime de competência, né? É parcial, mas pode cair aqui nos princípios, certo? Então ele me disse que foi apurado pelo regime de caixa, ele quer que seja pelo princípio da competência. Vamos ver aqui, ó, se fosse apurado pelo regime de caixa e se for apurado pelo regime de competência. Vamos ver se foi apurado pelo regime de caixa, o que foi que ele considerou e competência o que é que ele vai considerar. Ele falou, a empresa verificou que havia despesas pagas, mas não vencidas. Então não aconteceu o fato gerador e elas foram pagas. Aquelas despesas foram despesas pelo regime de caixa. Quanto? 4 mil. Mas não foram por competência, porque ele falou que não foram vencidas ainda. Depois ele falou, receitas recebidas, mas não vencidas. Essas receitas foram receitas pelo regime de caixa, porque elas foram recebidas. Quanto? 3.800. Mas elas, ó, receita recebida, mas não vencida. Quer dizer que não aconteceu o fato gerador. Então não foi por competência. Beleza. Aí ele vem, despesas vencidas, mas não pagas. Quer dizer que vencida, mas não paga. Se não foram pagas, elas não foram despesa por caixa, essa aí agora. Mas ele disse que foram despesas vencidas. Então vai ser despesa pelo regime de quê? De competência. De quanto? 2.500. Perfeito. E receita vencidas, mas não recebidas, no valor de 5.300. Ou seja, se elas não foram recebidas, não foram receita pelo regime de caixa, mas foram receita pelo regime de competência, porque ele falou aí receitas vencidas. No valor de quanto? De 5.300. Então, pelo regime de caixa, essa empresa teria tido um prejuízo de 200. Pelo regime de competência, ela vai ter um lucro de quanto? De 2.800. Então, pessoal, de menos 200, ele passou para quanto? Para 2.800. Então, houve uma variação de quanto? Houve uma variação de 3.000. Houve uma variação de 3.000. Certo? 3.000, o lucro vai ser aumentado em 3.000 pelo regime de competência. Se você quiser, esse tipo de questão você pode até fazer diferente. Como diferente, Silvio? A gente viu aí, abriu o razonete dos dois, você faz. Mas você podia fazer assim também, ó. Verificou que havia despesas pagas, mas não vencidas. Ele calculou pelo regime de caixa. Ele quer saber o que é que vai aumentar. Então, despesas pagas, mas não vencidas no valor de 4.000. Eu quero levar para o princípio da competência. Então, isso aqui foi uma despesa que ele considerou na apuração do lucro. Por quê? Porque foi uma despesa paga. Mas era para ele considerar nessa apuração do lucro, se fosse pelo regime de competência, não foi vencida. Então não aconteceu o fato gerador. Ele considerou essa despesa pelo regime de caixa, porque foi paga, mas não era para ele ter considerado, porque o regime de competência, e ele me falou que não foi vencida ainda. Quer dizer, eu levei uma despesa que não era para eu ter levado. Como é que eu mato esse efeito? Eu venho com aquele valor, que diminuiu o lucro que não era para ter diminuído. Aí eu somo aqui quanto? 4.000. Aí depois vem, receitas recebidas, mas não vencidas no valor de 3.800. Essa de receita recebida, ela foi considerada no regime de caixa. Aumentou o lucro, porque ela foi recebida, mas não aconteceu o fato gerador. Então aumentou o lucro, mas não era para ter aumentado. Certo? Aumentou, mas não era para ter aumentado. Como é que eu faço para corrigir? Eu diminuo. Diminuo quanto? 3.800. Despesas vencidas, mas não pagas. Essas despesas, elas, como não foram pagas, elas não foram contabilizadas lá pelo regime de caixa. Mas é para ser contabilizada? É, porque elas foram despesa vencida. No valor de quanto? De 2.500. Então eu vou tirar essa despesa vencida. Quanto? 2.500. Por quê? Porque é competência. Ele me disse que foi vencida. Não foi contabilizada pelo caixa, mas é para ser, porque já aconteceu o fato gerador. E receita vencida, mas não recebida. Se não foram recebidas, não foram contabilizadas quando dá para o lucro. Certo? Mas aconteceu o fato gerador, é receita vencida. Então eu tenho que contabilizar essa receita de quanto? De 5.300. Somou aqui, dá quanto? Vai dar 3.000. De um jeito ou do outro, a gente vai ter aí os 3.000. Portanto, alternativa correta, letra C. Questão 62. Na empresa Nutricional S.A., o resultado do exercício havia apurado acusando um lucro de 50.000. Quando foram realizadas verificações de saldo para efeito de ajuste de encerramento e elaboração do balanço patrimonial. Os resultados contabilizados segundo o regime de caixa ao longo do período evidenciaram a existência de... Aí tem um monte de coisa. A contabilização dos ajustes segundo o princípio da competência. Princípio. O lucro do exercício passou a ser de... Então pronto. Ele me disse que acusou um lucro de 50.000, né, e foi feito aí, levando em consideração que o caixa. E os resultados contabilizados segundo o ao longo do período evidenciaram a existência de... Vamos lá. Foi quanto aí que o resultado? 50.000.
Vamos ver. 50 mil. Aí eu chego, olha aqui. Salário de dezembro no valor de 15 mil, ainda não quitados. Se for o salário de dezembro ainda não quitados, pessoal, estou apurando aí dezembro, né? Final do ano aí. Então, se eu estou apurando, se houve esse salário de dezembro que ainda não quitado, ele não foi considerado pelo regime de quê? Não foi considerado pelo regime de caixa, mas ele é despesa. Pelo regime de competência ele é despesa. Então, eu tenho que tirar aqui logo, ó, 15 mil aqui. Certo? Porque não foi contabilizado pelo regime de caixa. Salário de dezembro, ó, que ainda não foram quitados. Mas é despesa. Juros de 4 mil já vencido no exercício, mas ainda não recebidos. Se não foram recebidos, ele não foi considerado naqueles 50 mil, que para ser pelo regime de caixa ele teria que ter sido recebido, mas ele disse que já venceu no exercício, certo? Então, para eu considerar isso no regime de competência, porque já aconteceu o fato gerador. Então, eu vou aqui, somo mais quanto? Mais 4 mil. Beleza? Aluguéis de 6.300, referente a janeiro de 2007, pago em dezembro de 2006. Olha, aluguel de 6.300, que foi referente a janeiro do próximo ano, mas já foram pagos em dezembro de 2006. Então, se eles foram pagos em dezembro de 2006, isso aqui foi considerado pelo regime de quê? Foi considerado pelo regime de caixa, que já foi pago. Mas era para ser considerado? Não, porque ele é referente a quê? A janeiro de 2007, certo? Mas ele foi considerado porque ele foi pago em 2006, mas não era para ser considerado. Então, se eu tive uma despesa que não era para ter tido, como é que eu corrijo isso aí? Somando, eu vou somar aqui, ó, mais 6.300, porque não era para ter sido despesa, e foi considerado porque foi paga. Comissões de 7.200, recebida em dezembro de 2006, mas que se refere ao exercício seguinte, né? Essas comissões, pessoal, você recebeu em 2006, mas foi recebida em dezembro, mas se refere ao exercício seguinte. Como foi recebida, foi contabilizada lá, ó, como receita pelo regime de caixa. Mas era para ser contabilizado? Não, porque ela se refere ao exercício seguinte. Então, como é que eu corrijo? Subtraindo aqui quanto? 7.200, certo? Então, você vai pegar, somar, né, 54 e 6.300, vai dar 60.300 e vai diminuir 22.200. Só aqui você já morreu aqui, já sabe que é 100, pá, bufo, letra A. Né? Ah, Silvio, mas eu faço que essa conta é tranquila. Portanto, aí, 38.100. 38.100, letra A. E você podia fazer a mesma coisa com aqueles razonetes. Mas eu acho que dessa forma aqui acaba que o nosso objetivo, né, é fazer as coisas mais rápido. A gente acaba fazendo mais rápido aí, atuando aí dessa forma. Né? E aí a gente vai falar agora um pouco aí desse CPC 00, questão aí também, com certeza aí, certa aí na prova, né? CPC 00 está sempre frequente aí nas provas, e aí pra gente, e esse pronunciamento, dos pronunciamentos que mais caem nas provas, né? E às vezes já caiu tudo, até quem é que compõe o próprio pronunciamento, como foi uma questão da ESAF, né? Uma questão da ESAF aí em 2016, certo? Que foi justamente os órgãos membros aí do CPC. Então, esse pronunciamento CPC 00, ele não é nenhuma norma, né, propriamente dita, né? Ele não define nada, né? O próprio pronunciamento diz que ele não se trata nem de um pronunciamento propriamente dito, certo? Ele não vai substituir nenhum outro pronunciamento, nenhuma orientação, nenhuma interpretação, nada disso. Qualquer conflito do pronunciamento do CPC 00 com outro pronunciamento deve prevalecer o outro pronunciamento específico. Agora, normalmente os outros pronunciamentos que forem surgindo, eles vão tá em consonância com o CPC 00, mas não trata nem dessa norma propriamente dita. Então ele vai dizer para que essas demonstrações, a finalidade das demonstrações contábeis vai ser fornecer informações úteis para quem? Para os usuários. Quem são esses usuários? Usuários externos. As demonstrações elas vão ser preparadas para o usuário externo, certo? Eles vão ter necessidades diversas, cada um lá vai pegar aquela demonstração com um objetivo,
finalidades diversas. Então, o que é que acontece, pessoal? São preparadas para esses usuários externos. Finalidades distintas, né, necessidades diversas que eles tiverem lá. E quem são esses usuários primários? A gente tem os investidores, os credores por empréstimos e outros credores, que são as pessoas que financiam a empresa, né? Investidores, credores por empréstimo, que emprestam dinheiro, e outros credores. Não vai ser que outras pessoas não vão poder usar essas demonstrações. Podem sim. Mas, por exemplo, a administração, ela está lá com essas informações, ela tem essas informações internamente, né? Então, elas são preparadas por esses usuários, denominados usuários primários, certo? Investidores, credores por empréstimos e outros credores. Muitas vezes, a necessidade, né, a finalidade dessa informação por parte desses usuários seja até conflitantes, né? O investidor, ele tem necessidade de um tipo, né? O investidor, o credor por empréstimo, quem está emprestando dinheiro, ele quer usufruir mais juros, né? Então tem essas finalidades aí diversas aí desses usuários das informações contábeis. Então a grande coisa é fornecer informações para usuários externos, né? Para quê? Para ajudar ele na tomada de decisões. A contabilidade é isso, é tomar decisões. Ok. Agora ela, né? Os usuários, ela não vai atender nenhum tipo de usuário especificamente, né? Finalidades diversas dos usuários, certo? As informações são comuns aí. Nenhum usuário ele pode requerer a informação que ele necessite diretamente da empresa, certo? Ele não pode fazer isso aí, não pode requisitar diretamente para a empresa na informação que precise. Muitas vezes, a empresa ela pode fornecer determinado tipo de informação para um grupo de usuários, por exemplo, somente para os investidores, né? Somente para os credores, isso sim. Mas eles não podem requisitar diretamente à instituição as informações de que necessitam. E nas demonstrações também, pessoal, não vão ter todas as informações que eles necessitam. Eles vão ter que buscar informações em outras fontes, certo? Não vão ter todas as informações. Isso aí tudo cai na prova, né? As autoridades tributárias também, né, que são usuários aí da informação, ele pode exigir que satisfaça, né, determinadas exigências de normas fiscais, mas desde que não altere aí o padrão aí dos pronunciamentos, né? A gente vai mostrar aí qual é esse padrão em si. Outra coisa, elas não têm como objetivo, né, essas demonstrações contábeis, chegar-se ao valor econômico de uma empresa. Até eles ajudam, né? Até vai ajudar aí se chegar a esse valor econômico, mas não é esse o objetivo. O objetivo é fornecer informações úteis para ajudar aí, né, aos usuários na tomada de decisões. Essas decisões envolvem você comprar, vender ações, manter investimento, todo esse tipo de coisa aí, certo? Beleza, então os usuários eles podem requisitar diretamente as informações que precisam? Não, né? Não pode requisitar isso aí. E eles têm que levar em consideração que eles têm que buscar informações em outras, né, de mercado, de tudo, ali nas demonstrações não vão ter todas as informações que eles necessitam. Aí nós temos, né, essas informações vão estar lá no balanço patrimonial, que vai fornecer informações sobre o quê? Sobre a situação patrimonial e financeira. Então nós vamos ter o ativo, o passivo e o PL, que vão fornecer essas informações, né? O ADRE vai fornecer informações sobre o desempenho da empresa. Então, as receitas e as despesas são os elementos que fornecem essas informações sobre o desempenho. Nós vamos ter informações sobre as modificações que vai ocorrer nas mutações financeiras, né? E isso a gente vai ter em que? Através da nossa demonstração de fluxo de caixa, certo? Então aí nós temos, né, essas demonstrações. Uma das coisas é essa, a finalidade lá das demonstrações contábeis. Mas o pronunciamento CPC 00, ele trata de outras coisas, ele vai, né, definir esses elementos das demonstrações, quando é que vai reconhecer isso aí, né? Os elementos, quando é que se reconhece um ativo, um passivo, um PL, esses conceitos de capital, de manutenção de capital, tudo vai ter aí nesse CPC 00, que trata aí da estrutura conceitual básica para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Beleza, pessoal? Aí a gente volta aí no próximo bloco, comentando mais sobre esse CPC 00, antes ainda de resolver as questões, né? Vendo aí o que é a gente precisa saber de chave, né? Que a gente vai lembrando aqui para a gente comentar que é chave aí possivelmente questões de prova.
as características qualificativas, esse tipo de coisa em relação ao pronunciamento CPC 00. Beleza? Então a gente dá um tempinho aqui e volta já já.